Olá, olá a todos! Hoje, capítulo 8, itens 11 a 17, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Esse é o tema. Item 11. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhes atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. São Mateus 18, 6 a 11 e 5, 29 e 30. Item 12. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria a perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe aprende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Item 13. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja, para estes, a obrigação de praticá-lo. Item 14. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Item 15. Sendo assim, dirão o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se viria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens,
deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido, tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. Mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação de exílio e de estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Item 16. Mas, ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer-se seu pai. Passa ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho que, a seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Item 17. Se vossa mão é a causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter cortada uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Queridos irmãos em Cristo, e assim encerramos a sugestão de leitura do dia de hoje. Fique agora com os comentários. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, capítulo 8, itens 11 a 17, escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Essa é a sugestão de leitura do dia de hoje. E aqui Kardec nos coloca bem no item 11 as passagens do Cristo, na qual, através dessas passagens, ele vai nos trazer um ensinamento, uma reflexão muito interessante sobre o nosso proceder, sobre as ações que nós podemos evitar para não provocar consequências gravíssimas no futuro. Para que a gente possa prosseguir, eu vou pegar uma história, um relato, uma comunicação que foi registrada lá no livro O Céu e o Inferno, uma das obras do Pentateuco de Kardec. E essa história eu conto no próximo áudio, para que a gente possa então pegar essa história de exemplo, essa comunicação de um espírito como um exemplo, e aí a gente finaliza depois com o comentário das instruções de Kardec sobre as máximas de Jesus. Mas antes, só para a gente combinar aqui, desde já no item 12, Kardec deixa bem claro que a palavrinha escândalo é tudo aquilo que é contrário às leis divinas, à moral do Cristo. Escândalo, então, são as nossas faltas. Escândalo é os nossos pecados, é aquilo que a gente promove contrário aos ensinamentos do Cristo, ok? Então, no próximo áudio, a comunicação do Espírito e depois a gente prossegue. A história ocorreu, então, em 1864, está registrada lá na segunda parte do livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Para quem nunca leu e possa ter a curiosidade, é muito interessante você fazer, então, a concatenação dos ensinamentos do Evangelho com
alguns exemplos. A segunda parte do livro Céu e Inferno só são exemplos. Então lá você tem exemplos de pessoas que desencarnaram pelo suicídio, de doenças, enfim, tem de várias outras situações na qual a gente pode tirar grandes ensinamentos. Nesse caso do Letil, ele era um industrial em 1864 e ele era uma pessoa, moralmente falando, respeitada, era uma pessoa digna, era uma pessoa boa, que as pessoas gostavam muito dele. Só que ele teve uma morte trágica. Ele teve um acidente na caldeira, numa das caldeiras do trabalho dele, que essa caldeira caiu sobre ele. Então tinha um líquido muito quente, era fervescente, e ele teve então o corpo todo queimado. Só que ele não morreu de imediato. Ele ainda sobreviveu, ficou ali por 12 horas, segundo o relato do próprio espírito. E aí, nesse relato, ele comenta que ele sofreu muitas dores. Ele viu a carne sendo queimada, ele viu a carne sendo dilacerada pelo fogo, pelo aquele líquido efervescente. E aí, Kardec continua a conversa, continua os questionamentos, as perguntas, e perguntou a ele, né? Poxa, como é que ocorreu isso? Se você teve uma vida íntegra, uma vida moralmente íntegra, vamos dizer assim, né? Na encarnação desse desencarne, do acidente dessa caldeira. Aí ele explicou, ó, a fim de instruir-vos, vou lhe contar a minha história triste. Mais ou menos assim que ele falou. E aí ele explicou que há 2 séculos atrás, ele tinha sido um juiz, daquele momento da história que a gente, né, alguns podem ter lido a respeito da Inquisição, e tinha uma jovem que ela foi cúmplice contra uma regrinha lá da igreja, do celibato. Ele conta que era uma inocente, uma jovem de 12 a 14 anos, e ele era um juiz. E naquele momento ele mandou queimá-la. Só que os carrascos, todos eles não tiveram coragem de pegar uma criança inocente e fazer aquilo. E aí ele foi o juiz e ele foi o executor, ele foi o carrasco e ele executou a mocinha. Então, aí ele explica para Kardec que a providência divina permitiu que ele tivesse essa reencarnação e ele pediu que ele tivesse assim um processo expiatório, que ele pagasse sentindo a mesma dor que ele tinha provocado naquela jovem. Aí então agora no próximo áudio a gente vem para finalizar comentando os ensinamentos que Kardec traz sobre os ensinamentos do Cristo, registrado bem ali no item 11. Então agora ficou mais fácil a gente entender o que Kardec nos trouxe ali no item 13 e no item 14. No item 13, Jesus Cristo disse: é preciso que haja escândalo no mundo. Por quê? Eu te faço uma pergunta. Aquele senhor que há 200 anos atrás havia provocado na garotinha aquela maldade, como que ele iria resgatar o seu débito? Como ele iria resgatar a sua dívida? É necessário que tenha então um mundo de provas e expiações para que ele tenha a oportunidade de vivenciar a experiência que ele provocou. Aí nós vamos para o item 14, quando Jesus fala: é necessário que o escândalo venha. Assim, através daquele momento, ele conseguiu expiar. Então, ele reparou o mal que ele fez. No item 15, Kardec explica: esse ciclo não significa que o mal é invencível, muito pelo contrário. Cada um de nós estamos num ciclo evolutivo. E quando nós estamos nesses degraus, subindo esses degraus da nossa evolução moral, nós temos então oportunidades de resgatar aquilo que cometemos de ruim, de reparar as lágrimas que provocamos, e assim nós vamos evoluindo para mundos que não há mais o mal.
Mas, Ronaldo, e os mundos de provas e expiações? Por que que eles ainda existem? Mas, Ronaldo, e essas pessoas que fazem mal, nossa, parece que adoram fazer maldades? Aí Kardec vem nos explicar. Deus não para de criar. Ao mesmo tempo que mundos estão evoluindo para um bem, para uma situação que não existe mais o mal, mundos e espíritos estão evoluindo, outros mundos estão sendo criados, espíritos primitivos estão sendo criados. Esses irmãozinhos nossos vão galgando também na sua escala evolutiva e eles saíram daqueles mundos primitivos e agora estão aqui. Para que eles estão aqui? Para favorecer outros que precisam daquela maldade momentânea para sentir, para espiar, para serem provados e evoluírem assim. Veja que faz todo sentido. Como que você iria espiar uma situação ruim? Através de uma situação ruim que você provocou? Como que você sentiria aquela dor? Como você sentiria aquela privação? Através de pessoas que irão lhe provocar essas situações. Pessoas que vão lhe fazer mal, pessoas que vão lhe provocar situações de provas mesmo. Você vai ter que ser provado por várias, N situações. Situações de fidelidade, situações emocionais, situações de dinheiro, situações de privação de bem, privação de paz. N situações que nós somos provados no dia a dia por outras pessoas. São os instrumentos da nossa evolução. E eles estão no momento deles e nós estamos no nosso momento, e assim vamos todos evoluir. Aí Kardec pega no item 16 e lembra, ó, Jesus Cristo falou: mas ai daqueles por quem o escândalo venha. Não significa que esses que estão sendo os nossos instrumentos de evolução, que estão proporcionando esses momentos de paciência, de resiliência, enfim, dessas situações adversas, esses, como nós, que também provocamos situações ruins para outras pessoas, seja lá qual for o mal que você tenha provocado, ele terá que ser reparado. Kardec tem uma frase fantástica, abre aspas. Nessa vida tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Excesso, privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Fecha aspas. Então, aqui no item 16, a gente tem esse reforço. Quando Cristo quis nos dizer isso, Kardec explicou: olha, todas as faltas têm suas consequências. Todos pagarão. Para fechar e encerrar, no item 17, Kardec nos orienta, mas também fiquem atentos. Jesus Cristo fala sempre muito de forma alegórica, com muitas parábolas. Então, determinadas falas do Cristo não é para se levar assim no pé da letra. Não é que você tem aí uma situação que você vai cortar a tua mão. Não, calma. É para fazer uma reflexão, é uma simbologia, no caso uma alegoria, melhor dizendo, né? Simbologia é uma alegoria, uma comunicação alegórica, na qual nós possamos entender que todas as nossas más tendências, todas as nossas vicissitudes precisam ser observadas com muita atenção, porque as consequências virão ou nessa ou na próxima encarnação, ou nas próximas encarnações. Então, se você está estudando agora e está tendo essa oportunidade de poder, se você se policiar, fantástico. Comece a procurar aquilo que você está provocando de ruim nas pessoas, aquilo que você está promovendo. E começa a extirpar, começa a arrancar de você esses hábitos, esses atos, esses pensamentos, essas palavras, que assim você estará evoluindo moralmente. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um ótimo dia, que possamos refletir sobre as palavras do dia de hoje. E não se esqueça, participe também com seu comentário. O que você achou do ensinamento do Cristo? O que você achou dessa explicação de Kardec sobre o tema do dia de hoje? Fiquem com Deus e até a próxima.